Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Salmo 97, um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. Um feliz Natal e que Cristo, a luz da verdade, venha iluminar nossa vida. E no que diz respeito da luz que ilumina a nossa vida, as leituras de hoje nos apontam exatamente para uma vida de iluminação. A primeira leitura de hoje em Isaías 52, dos versículos 7 ao 10, anuncia que a salvação de Deus irrompe na história como boa nova. Manifesta-se na restauração de Sião e culmina na revelação universal do braço do Senhor. De modo que Deus reina visivelmente, consola o seu povo e torna a salvação acessível a todas as nações. E o bonito é o que já está no versículo 7. Quão formosos são sobre os montes os pés do mensageiro. A imagem dos pés não é meramente poética, mas sacramental e histórica. Na tradição bíblica, os pés indicam missão, caminho e mediação. O mensageiro não anuncia uma ideia, mas um evento salvífico. E o conteúdo da mensagem é tríplice: a paz, shalom, é uma restauração integral, a boa nova, bessorá, a notícia eficaz que realiza o que proclama, e a salvação, Yeshua, a libertação concreta. E o clímax do anúncio é: teu Deus reina. Não se trata de uma esperança futura abstrata, mas da irrupção atual da soberania divina na história. E no versículo 8 está assim: a voz dos teus sentinelas. Os sentinelas representam os responsáveis espirituais por Israel, profetas, sacerdotes e líderes. Eles vêm e ouvem juntos, indicando unidade da revelação, superação do exílio espiritual, restauração da comunhão entre Deus e o povo. E a expressão face a face retoma a teofania mosaica, sinalizando que a mediação se torna proximidade. O Natal é exatamente essa dimensão de proximidade, a proximidade de luz, de uma vida nova, de esperança, e não simplesmente uma vida qualquer. Vejamos que quando nós colocamos a nossa vida apenas em função de uma celebração de uma data e deixamos de viver tudo aquilo anterior à data, pode ser que nós vamos correr o risco do esvaziamento do sentido. Por isso é preciso ter pé no chão, caminhar dia após dia no mistério da revelação e da luz. E na segunda leitura de hoje, na carta aos Hebreus, capítulo 1, dos versículos 1 ao 6, Deus já não fala fragmentariamente, mas pessoalmente, e manifesta a sua salvação de modo universal, régio e irrevogável. No versículo 1 está assim: muitas vezes e de muitos modos Deus falou. E em Hebreus, essa interpreta Isaías de uma retrospectiva. Aquilo que era anúncio torna-se presença. O mensageiro dá lugar ao filho. A palavra dita torna-se palavra encarnada. A passagem do plural profetas ao singular o filho indica plenitude escatológica. Em Hebreus, esclarece como Deus reina pelo Filho, herdeiro de todas as coisas, conforme o versículo 2. Que após realizar a purificação dos pecados, sentou-se à direita da majestade. E nesse sentido, nós temos que entender que o seguimento a Cristo ou o acolhimento de Deus para nossas vidas não é da forma que nós achamos interessante. É de acordo com a vontade de Deus, ou conforme nós vamos sendo moldados ao longo da nossa caminhada. E no evangelho de hoje, em João capítulo 1, dos versículos 1 ao 18, João não começa contando fatos, mas revelando o sentido último da realidade. No princípio era a palavra. Antes do tempo, antes da criação, antes da história humana, já havia palavra. Não silêncio, não acaso, não caos, palavra.
E essa palavra estava junto de Deus, era Deus. Aqui não há metáfora poética apenas, mas uma afirmação ontológica. Deus é comunhão que fala, relação que se doa, luz que se expressa. E tudo foi feito por meio dessa palavra. A criação não nasce da violência, mas da palavra que comunica vida. Por isso, João afirma: nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Vida e luz não são conceitos separados. Viver é participar da luz. A morte, na teologia joanina, é existir fora da luz, mesmo respirando. A luz resplandece nas trevas e as trevas não a venceram. E João trabalha com contrastes radicais: luz, trevas, verdade, mentira, vida, morte, de Deus, do mundo. Mas isso não é dualismo. As trevas não têm substância própria. Elas existem apenas onde a luz é recusada. As trevas não combatem a luz, elas fogem dela. Por isso, João não diz que a luz destruiu as trevas, mas que as trevas não conseguiram compreendê-la. O drama não é cósmico, é existencial. E na sequência está assim: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. E aqui o prólogo, ou seja, a sequência do texto, torna-se trágico. A palavra criou o mundo, entrou no mundo, foi rejeitada pelo mundo. A maior treva não é a ignorância, mas a recusa consciente da luz. João não acusa os pecadores, mas os que preferem a segurança da sombra. E na sequência está assim: mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. A fé em João não é ideia aceita, é luz acolhida. Ser filho de Deus não é herança biológica, nem mérito moral, nem conquista religiosa. É nascer da luz. E a palavra se fez carne. Aqui está o centro do cristianismo joanino. A luz não ficou distante, a palavra não permaneceu abstrata, Deus entrou na fragilidade humana. Carne não é aparência, é limite, é vulnerabilidade, é história. A luz aceitou habitar as trevas, para que as trevas pudessem ser iluminadas por dentro. Não se trata de um choque, de um conflito eterno, mas de um processo de conversão. A conversão é exatamente isso. Essa mudança de consciência, aos poucos, na mudança de consciência, onde brota essa mudança interior. Sombras e trevas deixam de ocupar o lugar em nossas vidas. E que, nesse sentido, após a celebração de Natal, que nós possamos dar continuidade em nossas vidas. E a continuidade de nossas vidas na busca constante para que a luz permaneça acesa. Isso não quer dizer que tudo vai dar certo o tempo todo. Isso não quer dizer que não haverá momentos de sombras, mas que possamos ter a certeza que a luz, a qual nós preferirmos, essa verdadeiramente nos ilumina, nos guia e nos torna pessoas diferentes. E nos tornar pessoas diferentes não quer dizer que a nossa humanidade ainda não vai ter limitações. Muito pelo contrário, apesar de nossas limitações, nós continuaremos a seguir o nosso caminho e permanecer em Cristo Jesus. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.